Bom dia, senhoras e senhores vereadoras, vereadores, os que sobraram e as que sobraram, depois de uma extensa sessão, caros e caras jornalistas, nossos patrões e patroas que nos assistem a partir das galerias. As escrituras bíblicas, as religiões, ao longo dos anos, muitas vezes foram utilizadas pela arte, seja para vangloriar, seja para exaltar a religião, seja para criticar a religião. Fiz aqui rapidamente uma busca, lembrei do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, que é uma peça de 55, que mostra um Jesus negro que absolve Lampião dos seus crimes. Isso não está na Bíblia. Lembrei do Jesus Cristo Superstar, que causou polêmica em 1970 como peça, em 73 como filme. A Vida de Brian, do Monty Python, em 1980. A Última Tentação de Cristo, em 1988. A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, de 2004, que causou comoção na população judia, que denunciou um pretenso antissemitismo naquele filme. A Cor da Cruz, que apresenta o Jesus Cristo acusado, perseguido por racismo, porque ele era negro nesse filme. O Jovem Messias, de 2016. O Evangelho segundo Jesus Cristo, não a peça, mas o livro de Saramago, que foi Nobel de Literatura, e que mostra no seu livro, uma ficção, o romance de Jesus Cristo com Maria Madalena. Então, Dogma, um filme de 1999, que mostra Deus como mulher, representado pela cantora Alanis Morissette. Então, a gente não está falando aqui de novidade nenhuma. A gente não está falando de nada que nunca foi feito. A gente não está falando nada que é inédito, nem no Recife, nem no Brasil, nem mesmo no mundo. Uma coisa muito natural da história civilizatória, de como caminha a nossa humanidade e das liberdades que as pessoas têm para debater também religião, seja para exaltar seus líderes, seja para criticar, muitas vezes, o comportamento dos seus líderes, como Jesus Cristo fez quando veio ao mundo e enfrentou os chamados sepulcros caiados, que ele falava que eram aquelas pessoas que se usavam da religião para outros fins. Sobre a peça, o Evangelho segundo Jesus Cristo, Rainha do Céu, infelizmente, entre nós, vereadores e vereadoras, eu fui o único que assisti. E assisti 2 vezes. Eu fui a Garanhuns para este fim. As 2 vezes. Assisti a primeira vez dentro de um espaço privado, como havia saído uma determinação da Justiça para que a Fundarp incluísse a peça dentro de sua programação, a Fundarp, através de seus funcionários, pediu que a apresentação, que seria patrocinada pelo governo do Estado, acontecesse no mesmo lugar. Um lugar fechado, um lugar privado, que foi alugado com recursos de produtores e produtoras independentes, que fizeram aí uma mobilização por todo o Brasil e conseguiram levar a peça para lá. E é importante a gente saber do que a gente está falando, porque eu vejo aqui alguns colegas dizendo, os atores, a peça é um monólogo, só tem um ator, é apenas uma pessoa. Mostra que diz que Jesus Cristo era travesti. A peça não diz que Jesus Cristo era travesti. A literatura religiosa diz que Jesus veio ao mundo, e diz que Deus fez o homem, e aí a gente compreende o homem enquanto seres humanos, porque tenho certeza que as mulheres consideram-se também feitas à imagem de Deus, e os homens foram feitos à imagem de Deus. Não está dizendo ali, só os homens héteros cisgêneros são feitos à imagem de Deus. Os homens, as pessoas, os seres humanos são feitos à imagem de Deus. Isso quem diz é o cristianismo, onde eu cresci. Também na Bíblia, e são conhecimentos do cristianismo, diz que Jesus voltará. Não diz em que corpo Jesus voltará, não diz como ele voltará. A peça, o Evangelho segundo Jesus, a Rainha do Céu, que eu assisti 2 vezes, uma privada, as 2 foram, de fato, feitas no lugar privado, embora a Justiça já tivesse garantido a possibilidade dela acontecer também dentro do Festival de Inverno, o que, evidentemente, não aconteceu. Os equipamentos foram retirados na segunda apresentação e a peça aconteceu na chuva, com pessoas em pé, sem som e sem luz. 100% em espaço privado. Essa peça não teve 1 centavo de dinheiro público em canto nenhum, embora tivesse o direito, porque passou por uma curadoria que tem uma comissão independente do governo que determina quais são as atrações que terão no Festival de Inverno. Então, eu assisti essa peça, tá certo? As pessoas que estão aí com suas opiniões, eu acho um absurdo, eu convido-as a assisti-las, para que possam ter suas próprias opiniões baseadas em fatos. Trata-se de uma peça que retrata, no campo da ficção, uma possível volta de Jesus Cristo à Terra na contemporaneidade. Nesta ficção, Jesus volta à Terra no corpo de uma travesti, no corpo de uma pessoa transexual. Este é o enredo da peça. No monólogo, remete-se a várias passagens da Bíblia, sempre atribuindo-se uma licença artística para falar do valor que se atribuía àquela passagem na época e como isso poderia ser traduzido para os dias atuais.
Chamo a atenção para duas passagens que muito me impressionaram. Posso dizer que ao meu lado havia várias pessoas de origem cristã, várias pessoas que professam o cristianismo, e todas elas saíram de lá bastante tocadas, bastante emocionadas. É uma peça que nos leva a lágrimas várias vezes, é uma peça que nos faz rir várias vezes, é uma peça que traz os ensinamentos que eu acredito, porque fui criado dentro da igreja cristã, são os ensinamentos de Jesus Cristo. Quando fala, por exemplo, do filho pródigo, a situação de um filho que sai de casa e por um motivo de discordância com o pai, depois de muito tempo volta e é acolhido com amor, vossas excelências. Porque assim é que eu acredito que Jesus nos ensinou. Quando fala, por exemplo, da passagem do bom samaritano, e a peça fala disso, que não interessa você vir, chegar no microfone e dizer, Deus isso, Deus aquilo, mas quando uma pessoa que às vezes você até discorda dela, está lá caída, precisando de ajuda, não interessa qual a sua profissão religiosa, você vai lá e ajuda. É isso que Jesus diz. Não importa se é uma travesti, não importa se é uma pessoa bêbada, não importa se é uma pessoa criada dentro da igreja, não importa se é uma pessoa de quem você discorda frontalmente, pode ser um ladrão. Jesus Cristo disse, não interessa, você vai lá e ajuda. E a peça traz isso, a peça não traz nenhum confronto aos ensinamentos de Jesus Cristo, muito pelo contrário, os adapta a uma possível realidade ficcional de uma possível volta de Jesus Cristo, como o cristianismo prega, nos tempos atuais. É curioso porque uma das primeiras falas da personagem na peça diz assim, e é uma coisa que eu digo muito aqui na tribuna, por isso eu achei curioso, assim, na pessoa de Jesus Cristo, ela diz, eu nunca disse para ter cuidado com os homossexuais. De fato, no Novo Testamento, que é onde Cristo aparece, em nenhuma fala de Jesus Cristo, ele atenta contra a homossexualidade, nenhuma. Há algumas passagens na Bíblia inteira contra a homossexualidade, algumas delas no Velho Testamento, Jesus Cristo não está ali, e algumas delas nos livros de Paulo. Paulo, os cristãos aqui da casa sabem que foi um sujeito que disputou o legado de Jesus Cristo com Tiago, que era, na história, o irmão de Jesus Cristo. Paulo viajou do Oriente Médio para Roma e fez acordos políticos e trouxe a igreja como ela é hoje. A igreja que a gente tem hoje se origina em Paulo, e ele é quem vai dizer que o homem que deita com o homem é maldito, etc. e tal. Então, eu encerro aqui a minha participação, e como vossas excelências sabem, não sou cristão, mas acho que a comunidade cristã tem toda a legitimidade para debater essa peça. Eu acho que as pessoas que acreditam na mensagem de Jesus Cristo, as pessoas que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, têm toda a legitimidade para assistir a peça e para debater essa peça, assim como tem legitimidade para não assistir. Então eu quero encerrar minha participação lendo uma carta que foi escrita pelo companheiro Marcelo Barros, que é uma liderança da Igreja Católica, que durante muitos anos militou lado a lado com Dom Helder Câmara, a quem ninguém tem a capacidade de difamar por blasfêmia. Eu estou falando de Dom Helder Câmara, uma das maiores lideranças religiosas cristãs que a gente já teve no Brasil. Marcelo Barros diz, queridos irmãos e irmãs cristãos e cristãs da cidade de Garanhuns, quem lhes escreve é um irmão de fé, monge beneditino e amante do Evangelho. O que me move a lhes escrever é saber que um grupo que se diz cristão protesta e tenta impedir a apresentação de uma peça intitulada O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Não tive a oportunidade ainda de ver a peça ou ao menos ler o texto. Sei também que muitos dos que condenam não a viram, nem sequer sabem seu conteúdo. A imprensa diz que o motivo da condenação é porque na peça Jesus é representado por uma atriz transexual. Ainda há cristãos que acham que Jesus não pode ser representado por um transexual. O Jesus no qual creio se identificou com todos os que sofrem discriminações sociais e são mal vistos pela sociedade. Naquele tempo se acreditava que as pessoas eram doentes ou sofriam porque haviam pecado. Jesus rompeu com essa crença. Solidarizou-se tal ponto com os marginalizados, excluídos da sociedade, que afirmou, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste, preso e me visitaste. Todas as vezes que fizeste isso, a um desses pequeninos foi a mim que fizeste. Mateus 25. Aos professores da Bíblia que se julgavam mais perto de Deus, ele chegou a dizer, os cobradores de imposto e as prostitutas chegarão antes de vocês ao reino dos céus. Mateus 21, 31. Assim sendo, creio que independente da peça, Jesus se revela presente mais na figura da atriz transexual que transmite o amor universal que ele pregou, do que nos mantenedores de uma sociedade injusta que o Papa Francisco chama do descarte e da indiferença para com o outro. Provavelmente, outros cristãos que leem a Bíblia de modo fundamentalista se sentem agredidos, porque ao chamar Jesus de rainha, a peça estaria insultando ofensas à masculinidade de Jesus, insinuando ofensas à masculinidade de Jesus.
Provavelmente esses irmãos não sabem que toda a teologia feminista atual tenta recuperar a dimensão feminina presente no Cristo. Fazem isso não para negar a masculinidade de Jesus de Nazaré, mas para reafirmar a universalidade de sua atuação, na qual homens e mulheres podem sentir-se representados e representadas. Na Idade Média, místicas cristãs, como a Santa Catarina de Sena, Santa Hildegarda de Bingen, Santa Juliana de Norwich e outras religiosas beguinas, falaram de Jesus como mãe, meditaram sobre o sangue derramado na cruz como sangue menstrual e nunca nenhuma igreja as condenou por isso. Sei que no ano passado, durante meses, essa peça foi encenada na nave de uma igreja evangélica em Curitiba e todos os que a viram saíram da experiência comovidos pela sua mensagem de amor universal. Parabéns para os irmãos e irmãs que enfrentaram essas tensões e mantêm sua profecia evangélica. Que Deus abençoe a atriz Renata Carvalho e a autora da peça escocesa Joe Clifford, assim como a todos e todas que fazem essa produção teatral. Jesus não assinou contrato de exclusividade com ninguém. A última vez que no Brasil alguém se colocou como proprietário de uma empresa com o nome de Jesus foi com o ex-deputado Eduardo Cunha, que abriu essa marca ligada à Assembleia de Deus da Madureira, no Rio de Janeiro, para onde desviou milhões de reais. Woody Allen, diretor e ator cinematográfico, dizia: Deus deve ser um cara bom, mas os amigos que dizem representá-lo eu não recomendaria. Queridos irmãos e irmãs, prossigam a missão de espalhar que Deus é amor, e para nós cristãos, Jesus Cristo é a presença desse amor que nós todos e todas somos chamadas a viver. Abraços do irmão Marcelo Barros. Por fim, repudio toda e qualquer tentativa de se ter ganhos políticos com a censura, de se obter ganhos políticos com a ascensão de um fundamentalismo que a gente precisa evitar.